Bom, vamos lá agora para a parte de criação de circuitos. Primeiro passo, definir aqui qual que vai ser o esquema de distribuição. Se vai ser trifásico, bifásico, monofásico, como que vai ser o quadro aqui da nossa piscina. Se vai ser 127, 220. Nesse projeto eu tenho a tensão entre fase e neutro, ou seja, se eu pegar a fase e pegar o neutro, vai dar 127 volts. E vai ser um quadro bifásico, tá? Como não é muita potência, não tem necessidade de eu colocar um quadro trifásico aqui. Então, eu coloquei aqui um quadro trifásico, vou colocar aqui bifase 220, 127, duas fases mais neutro, mais terra, 220. Se eu quisesse 380, eu colocaria aqui 380, agora ficaria tensão entre fase e neutro, 220. Porém, não é o meu caso aqui. Então, vou definir aqui a distribuição dele e posso dar um salvar aqui no projeto, né? Só para garantir. E agora a gente vai estar começando a criar os circuitos aqui do nosso quadro. Então, vamos lá. Primeiro passo, vou criar os circuitos aqui do tratamento. Quando a gente for criar o circuito, é importante também se atentar à potência aqui dos equipamentos que a gente está colocando, né? Então, precisa indicar para o Revit qual que é a potência do equipamento que vai estar ligado aqui nessa tomada, por exemplo. Na parte de tratamento, os equipamentos não têm a informação de potência no manual. Então, o que eu vou estar fazendo? Para o gerador de cloro, eu vou estar considerando uma potência de 100 watts, 100 volt-ampere, né? Como que eu troco a potência? Clico na tomada, venho aqui em componentes elétricos. Nesse caso, como tem uma tomada só, ela fica no módulo intermediário. Então, eu troco aqui no módulo intermediário para 600. E aqui no tratamento, eu vou deixar 100 porque essa aqui é uma lâmpada de 55 watts. Então, eu meio que já sei a potência que essa lâmpada vai ter. Então, eu vou manter como 100, que é o padrão da norma. Para confirmar se eu de fato troquei aqui e ele está reconhecendo com 60 watts, vou fazer o seguinte, ó, comando TG para taguear, ou vem aqui em anotar, identificar por categoria, e eu vou apertando Tab até eu selecionar aqui o módulo da tomada. Então repara aqui, aqui eu seleciono o conjunto da tomada, apertei Tab e seleciono somente o módulo. Coloco o meu identificador e vou trocar aqui para potência aparente, ó. Já vi que ficou 600 VA. Se eu pegar a tomada de cima, fica só 100 VA, ou seja, a potência dessa é 100 e dessa aqui é 60. Outra coisa que eu vou fazer também é considerar essas tomadas como 20 ampere. Por quê? Não sei qual que é o pino que vai vir aqui no equipamento. Então, se a gente colocar numa tomada de 20 ampere, ele conecta. Se for de 10, ele conecta. Se for de 20, ele também conecta. Nesse caso, repare que uma tag foi em cima da outra. O que eu posso fazer? Clicar aqui, dar um mirror. Não vou copiar, vou só espelhar. Ele vai excluir, ok. Pronto, agora ficou cada um para o seu lado. Essas tomadas também vou colocar de 20 ampere. Então falta marcar uma. Que vão ser as tomadas aqui de uso geral. E agora eu vou criar esse circuito aqui. Vou clicar aqui na tomada, no módulo da tomada, na verdade, né? Então selecionei o módulo e vou clicar aqui em força. E agora eu vou definir se meu circuito vai ser monofásico ou bifásico e qual vai ser a tensão dele. Então, ele vai ser um circuito monofásico, a tensão vai ser 127, dou um OK, e aqui eu seleciono o painel que ele pertence. Então, ele pertence ao QD. Posso até colocar uma tag aqui, ó, com o comando TG no quadro, para saber qual que é esse quadro. Vou até trocar o nome dele aqui para QDC. Então, QDC. Esse circuito aqui pertence ao QDC. Como que eu faço para selecionar o circuito? Deixo o mouse aqui em cima e vou apertando Tab até a hora que ele pega o circuito. Agora eu vou adicionar essa outra tomada aqui no meu circuito. Editar circuito e pronto. Está feito o nosso circuito. Vou inclusive agora colocar uma tag de circuito para a gente saber quem que é esse circuito e poder se localizando em prancha. Então, coloquei a tag, vou dar o comando aqui TG de novo, ó. Vou selecionar o módulo da tomada e já vou arrumando aqui as minhas tags já para ir adiantando também o processo de documentação do projeto, ó. Então já veio deixando padronizado. Vou desligar aqui a questão das linhas de chamada e os circuitos de tratamento já estão criados. O que é importante a gente fazer conforme a gente for criando os circuitos? Renomear eles. Como que a gente faz isso? Vou vir aqui na parte de tabelas, cálculos, cálculo dos circuitos. Então, vou trocar aqui para TUG, porque são tomadas de uso geral.
tratamento químico. Vou deixar só tratamento, na verdade, não vou colocar o químico. Tratamento. Então, aqui eu já consigo ver um resuminho do meu circuito. A potência aparente dele, o fator de potência considerado, a corrente de projeto, e depois a gente vai dimensionar aqui para frente. Circuito criado, vou criar agora os circuitos aqui dessas tomadas. Por que eu coloquei duas? Eu quero que uma dessas tomadas seja 220, para caso a ferramenta seja 220, né? Como aqui a gente tem duas fases, a gente tem essa possibilidade, vamos deixar aqui uma tomada 220. Então, para trocar a tomada, vou vir aqui, módulo inferior, número de fases 2, tensão 220 volts. Ela vai ficar vermelhinha, indicando que a tomada está com 220. Então, eu vou criar os circuitos dela agora. Eu vou apertando Tab, selecionei o módulo, força. Circuito bifásico, então tenho dois polos. 2, 220, ok. Vou criar outro circuito aqui já. Aqui vai ser monofásico 127. E aqui eu vou fazer um adendo. Nesse circuito, eu vou até selecionar ele aqui, ó. Eu vou editar e eu vou adicionar um interruptor e a arandela. Por que eu vou fazer isso? Em casos residenciais, então se for uma piscina comercial ou se for um projeto elétrico comercial, a gente não pode estar misturando circuitos de iluminação com circuito de força. Porém, a norma permite que isso seja feito, contanto que seja uma residência e que esse circuito não ultrapasse a corrente de 10 A. Então, se eu tiver um circuito de tomada e iluminação ultrapassando 10 A, está errado. Se ele tiver menos que 10 A e for residencial, não tem problema. Nesse caso, como só tem uma iluminação e uma tomada ali, não compensa eu criar um circuito novo só para estar passando uma tomada e depois outro circuito só para uma arandela. Então, vou deixar esses dois circuitos como 200, como um circuito de tomada e iluminação mesmo, visto que a corrente não vai passar dos 100 A e dos 10 A, né? E é uma piscina residencial. Então, do ponto de vista de norma, não estamos errados. Outra coisa que eu vou fazer também é mudar a potência dessas tomadas para 100 watts. Por quê? 100 watts não, 100 VA, né? Porque eu não sei qual equipamento que vai ser ligado aqui. Então pode ser uma lixadeira, uma furadeira, que são elementos, são equipamentos que puxam mais corrente, né? Então já vou deixar isso previsto aqui no meu projeto. Vou até colocar aqui a tag de potência, então eu estou clicando na tag, vou dar o comando CS e venho aqui adicionando essa tag aqui no meu projeto para deixar indicado as tomadas que são 100 VA. E aqui no meu interruptor eu vou definir qual vai ser o nome dele, né, o comando. Então no projeto elétrico cada interruptor tem uma tag, tem uma letra atribuída a ele, que é o ID do comando que a gente fala. Então a gente vai referenciar as lâmpadas a partir desse ID. Então vou clicar no interruptor e vou colocar aqui que ele é a tecla A. Então a gente sempre usa uma letra para representar, né? Vou colocar aqui uma tag agora, TG. Seleciono o interruptor e vou trocar aqui para número de circuito e ID-chave. Eu sempre gosto de deixar o número de circuito para a pessoa se localizar no circuito e também para a gente, quando está fazendo o projeto, saber qual equipamento já está no circuito ou não, para a gente não ir se perdendo, né? Então, vou colocar aqui também um ano TG, uma tag aqui na luminária. Vou trocar aqui para potência, para número de parede. E aqui eu vou definir agora quem vai acender essa tecla. Então, vai ser o interruptor, selecionar chave, interruptor A. Então, a leitura é: esse interruptor pertence ao circuito 3 e é a tecla A, e essa luminária pertence ao circuito 3 e é acionada pela tecla A. Essa é a legenda, a forma de ler o projeto. Perfeito. Então, partes gerais aqui de circuito já estão criadas. Vamos criar agora os circuitos das bombas. Para as bombas, eu sei qual é a potência em cavalo da bomba. Então, eu tenho bomba de 1/3, de meio cavalo, de 3/4 e de 1 cavalo. 1 cavalo de uma bomba é igual a 736 watts. Isso é uma conversãozinha padrão. Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho bomba de 1/3 de CV, eu posso multiplicar 736 por 0,33, né? Ou dividir por 3. Bomba de meio CV, posso multiplicar por meio. E a bomba de 3/4 eu vou multiplicar por 0,75. Isso vai nos dar a potência de cada motor aqui para a gente colocar no projeto elétrico. Então vamos lá, calculadora.
Então vou colocar aqui, ó, 0,33 vezes 736, 242 watts. Então posso anotar aqui, ó, vou colocar 243, né, porque arredondando. Agora 736 vezes 0,5, 368 watts. E 706 vezes 0,75, 552 watts. E a bomba de um cavalo vai ser essa potência, né? Nesse caso aqui, como a potência está muito baixa de 1/3 de 1/2 e de 3/4, eu vou considerar todas de 600 para a gente ter uma folga ali. Então é sempre bom a gente considerar um pouco a mais para não ficar com o dimensionamento apertado. E a bomba de 1 CV eu vou deixar 800 watts ali, que também dá uma margenzinha ali para a gente trabalhar. Então vamos lá, vou colocar aqui uma tag nessas tomadas, ó, de TUI. Então qual que é a diferença dessa? Ela me indica o circuito, que é o que a gente vai criar, a legenda do ponto. Então posso colocar aqui bomba 01, filtragem, posso renomear aqui, vou deixar bomba 01, porque fica igual tá no projeto hidráulico. E deu esse probleminha aqui, como que a gente vai corrigir? Editar família. Vou procurar aqui onde que está esse parâmetro, ó, esse daqui. Vou esticar um pouquinho e carregar no projeto. Substituir a versão existente, posso até fechá-la aqui, não preciso salvar se eu não quiser. E show. Então vou clicar aqui e vou trocar a potência. Então a gente comentou que ia colocar aqui 600 VA, que também é 600 watts aqui com fator de potência de 1, né? Então vamos colocar aqui os demais pontos, ó. Coloquei as tags e agora vem colocando as potências que eu quero aqui. Então aqui também é 600, 600, opa, foi 6.000, é 600. E aqui a gente vai verificar se essa aqui é a bomba de um cavalo mesmo. De um cavalo, então ela vai ser 800, né? Vou estar colocando uma folga aqui nessa bomba para não trabalhar apertado. Se você também tiver a especificação do fabricante, quando já tiver comprado, você pode também estar verificando a potência da bomba ali na plaquinha do motor ou no próprio manual. Aqui estou fazendo pela parte do cavalo, que é mais simplificado. Então vou renomear aqui os pontos. Notem que eu ainda não criei esses circuitos, então por isso está ali com interrogação. Por que eu não criei? Porque eu quero renomear esses aqui que eu tinha criado antes. Que eu ainda também não coloquei a tag, ó. Vou até colocar aqui, vou pegar tag CS para copiar e coloco aqui. Então, circuito 2, as tomadas 220, circuito 3, as tomadas 127. Vou vir aqui a nossa tabela e vou trocar aqui, ó. TUG, tomadas 220 volts, TUG, tomadas 127 volts. Aqui eu vou só corrigir faltou um O, perfeito. Vamos criar agora então o circuito das bombas. As minhas bombas eu quero trabalhar com circuito bifásico, tá? Então vou trazer duas fases, porque se o motor for bifásico ou for trifásico, fica mais fácil de eu fazer as ligações do que só levar ali o neutro e a fase, né? Então vou colocar aqui como circuito de força. Criei o circuito já está tratado o quadro. Só que eu esqueci de trocar ali o número de polos, então vou dar o Ctrl Z, ó, força. Ele tá ficando já meio que travado, então vamos ver como a gente corrige isso. Aí, arrumei, era um probleminha na família, eu já corrigi, então só precisava ter colocado aqui o número de fases, né? Então, circuito de força, vou colocar como 220, né? Porque eu quero que seja bifásico, como dois polos, porque eu quero que seja bifásico, e minha tensão entre fase e fase é 220, então ok. Então ele já vinculou meu painel, vou criar circuito de força, 220, ok. Circuito de força, 220, ok. Circuito de força, ok. Criei os circuitos, vou renomear eles aqui agora. Então, vou pegar aqui na minha tabela, para não é essa, cálculo dos circuitos, a bomba 4. TUI, tomada de uso específico, bomba 01. TUI, bomba 02.
TUI bomba 03, TUI bomba 04. Poderia só digitar bomba 04 também, tomada, mas eu gosto de deixar sempre indicado qual que é o tipo de carga aqui na frente dela. Então, circuitos criados, vou criar agora o circuito aqui também do nosso iluminação de LED. Aí eu vou deixar um circuito só para ele, 127 mesmo, ok. Vou trocar aqui também para ILU, de iluminação, né? Iluminação piscina. E vamos criar aqui também o nosso circuito aqui, nosso trocador de calor. Seleciono, força, vai ser 220. Dou um ok. Já criou lá. Vamos trocar aqui para TUI, bomba de calor. E vamos verificar a potência desse equipamento. Então eu tenho, nessa situação aqui, uma piscina pequena, um top mais 7 da Astrapool. Vou abrir o manual dele aqui para a gente confirmar qual que é a potência desse equipamento. Caso você não tenha, você tem que dar uma pesquisada ou perguntar para o projetista da hidráulica. Então, estou com o manual aqui do top mais 7. Vou procurar aqui o consumo de energia. Ó. Então, ele me dá 3 valores aqui, que pode ser dependendo ali do modo que ele está operando, né? Como que eu vou escolher? Vou pegar o mais alto, tá? Que a gente fica a favor de segurança. Então, ele está dando aqui, ó, 1.28 kW. Então, são 1.280 watts. Vou considerar 1.500 justamente para a gente ter sempre aquela margenzinha de segurança aqui do nosso projeto. Confirma se está 1.500, alterou aqui para mim já. Então, já criei todos os circuitos aqui do nosso projeto. Agora, a gente vai partir para o dimensionamento do nosso projeto.